Olá, sejam bem-vindos ao painel de notícias. Neste início do mês de agosto, são comemoradas duas datas importantes: a Semana Mundial do Aleitamento Materno e o Dia Nacional da Saúde. Decisões judiciais sobre esses temas estão nas reportagens desta edição. TRF1 assegura à mãe lactante o direito de remarcar perícia e se manter em concurso público. Justiça Federal garante à estudante que vive com HIV matrícula em universidade na vaga destinada a PCD. Começa agora. Fica comigo. Amamentação para um começo de vida sustentável é o tema da Semana Mundial do Aleitamento Materno 2026. A ideia é garantir um desenvolvimento saudável. Afinal, o leite materno é uma fonte insubstituível de nutrientes e de anticorpos. E uma decisão do TRF1 reconheceu a importância da amamentação. Saiba mais com Ana Paula Souza. A cabeleireira Margarete está em sua terceira experiência na maternidade e, como das outras duas vezes, fez questão de amamentar a pequena Liz. Nos primeiros dias, ela recorreu a todos os recursos para proporcionar à sua filha os benefícios que só o leite materno pode oferecer. Apesar de estar amamentando pela terceira vez, eu também enfrentei alguns desafios. E o primeiro desafio que eu enfrentei foi o bico do seio dolorido, machucado, porque o bebê ainda não sabe fazer a pega correta, e foi essencial para me ajudar durante esse processo o banco de leite do hospital. Eles me ajudaram, me ensinaram, me orientaram qual que seria a melhor forma. O segundo desafio foi o peito muito dolorido e empedrado, porque o bebê não dava conta de mamar todo o leite produzido pelo corpo, e lá eu comecei a aprender a respeito da ordenha, como que deveria ser feito. Margarete explica que superar essas dificuldades foi fundamental para aproveitar e fortalecer os vínculos com a bebê em momentos que só a amamentação proporciona. Isso, no início, dá uma vontadezinha de desistir. Só que quando vai passando o tempo e a gente vai passando por esse processo, a gente vê quanto que é importante para a mãe, para o bebê, amamentar. O leite materno, além de ser esse vínculo maravilhoso entre mãe e filho, essa troca de olhares, ele também ajuda na imunidade do bebê. Então valeu muito a pena amamentar e continuar amamentando. O leite materno fornece todos os nutrientes e anticorpos necessários nos primeiros 6 meses de vida de um bebê e previne até doenças. Por isso, amamentar é fundamental para o desenvolvimento saudável do bebê e a recuperação física e emocional da mãe. O Ministério da Saúde recomenda o aleitamento exclusivo até os 6 meses de idade e a continuidade da amamentação por 2 anos ou mais, com a complementação de outros alimentos. A pediatra neonatologista da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal, Liv Pompeu, explica que o leite materno é um diferencial para o desenvolvimento do bebê. E o leite materno é um leite que vale ouro, né? É um leite que a gente prioriza desde o primeiro minuto de vida, na hora que nasce. No bebê que nasceu e já foi para o colo da mãe, a gente já prioriza que ele mame na primeira hora de vida, que a gente fala que é aquela primeira hora de ouro mesmo. O leite materno, ele faz total diferença no desenvolvimento neuropsicomotor, cognitivo mesmo, vínculo bebê e mãe, né? Então, realmente ele é essencial para o bebê. Muitas mulheres não conseguem receber acolhimento para desenvolver um dos atos mais fortes da maternidade, amar e nutrir o filho por meio do leite materno. Foi o que aconteceu com a mãe da cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Ela foi aprovada em concurso público para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nas vagas de pessoa com deficiência, por ter visão monocular. Mas por conta do nascimento prematuro de sua filha, que permaneceu internada em uma UTI, não pôde comparecer à perícia médica. Ela buscou a justiça depois que seu pedido administrativo para remarcação da perícia
foi negado. No processo, a mulher alegou motivo de força maior em razão da internação de sua filha recém-nascida em uma UTI neonatal, demandando sua presença para o aleitamento materno. No primeiro grau, o juiz entendeu que o edital para o concurso de auditor fiscal federal agropecuário na área de medicina veterinária não previa a possibilidade de segunda chamada para a perícia e que o concurso público deve sempre se pautar por normas rígidas. Assim, permitir tratamento diferenciado à candidata em detrimento de quem observou as regras estabelecidas no edital implicaria em distorção do princípio da isonomia e da própria moralidade administrativa. Mas no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a 12ª turma entendeu diferente e determinou a remarcação da avaliação médica. O relator do processo, o desembargador federal Alexandre Jorge Fontes Laranjeira, considerou em seu voto que a candidata teria sim o direito à nova data, tendo em vista a circunstância excepcional e imprevisível, devidamente comprovada. Para o magistrado, a negativa administrativa de remarcação, embora formalmente amparada no edital, revelou-se incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da infância, pelo fato de o impedimento na participação ser decorrente da condição inerente à maternidade. Alexandre Laranjeira resgatou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no tema 973, de repercussão geral, que trata da possibilidade de remarcação de etapa em seleção pública por mulheres grávidas. O advogado especialista em direito administrativo, Paulo Henrique, explica o verdadeiro sentido da isonomia em casos assim. A gente tem no direito um princípio de tratar de forma desigual situações desiguais na medida de suas desigualdades. E essa é justamente uma situação desigual que deve ser tratada de forma desigual, justo para que a gente tenha o caráter da isonomia mantido. Em havendo uma dicotomia entre uma fase de concurso de certame público, entre o segmento previsto para o certame público e a proteção da criança, há de prevalecer a proteção da criança, porque é só aí que nós poderemos ter uma isonomia no concurso, porque, caso contrário, a mãe que está cuidando do filho para aleitá-lo em uma situação de UTI, ela estaria em plena desvantagem. E o concurso público deve manter, como eu disse, a isonomia. Portanto, a isonomia ela só é garantida por meio da garantia do direito a que ela possa apresentar a documentação no tempo que lhe permite o cuidado com a criança. A pediatra Live ressalta que um bebê que nasce e vai para a UTI, como aconteceu com a filha dessa candidata, precisa ainda mais do leite materno. Um bebê que está na UTI, normalmente é um bebê que tem uma gravidade, que exige um cuidado maior, né, antes de ficar com a mãe. E muitas vezes ele não pode ser alimentado como deveria, livre no peito, a livre demanda, como a gente sempre orienta. Então, é um bebezinho que sempre que a gente tem um volume de leite materno, a gente prioriza, mesmo que seja mínimo, mesmo que seja 2 ml, 3 ml, a gente coloca para o bebê, para ele amamentar realmente, receber esse alimento logo. Na próxima semana temos o Dia Nacional da Saúde e, graças aos avanços da medicina, o HIV deixou de ser uma sentença de morte. Mas o vírus do preconceito pode trazer mais desafios à saúde mental e social do que o próprio adoecimento físico. Uma decisão da Justiça Federal levou em conta esse estigma. Confira na reportagem de William Nascimento. Há pouco mais de 4 décadas, um diagnóstico de HIV era praticamente uma sentença de morte. Hoje, graças aos avanços da medicina e ao acesso a tratamentos, a realidade é outra. A infecção tornou-se uma condição crônica e as pessoas infectadas conseguem ter uma vida longa e saudável. Mas, se a ciência avançou, o preconceito ainda continua sendo um desafio. Todo meio que a gente acessa, a gente percebe esse preconceito ainda, né?
Quem desabafa é Rosildo Inácio da Silva, que coordena o grupo de apoio a pessoas soropositivas do Distrito Federal, o GAS-DF. Ele convive com o HIV há mais de 20 anos e em 2021 criou a organização para acolher e orientar pessoas que, como ele, ainda enfrentam o estigma e a discriminação em sua rotina. Então, esse estigma ainda existe, é forte até hoje ainda, tá bom? Isso por falta de conhecimento das pessoas também, e eu acho que isso não deveria nem existir mais, porque já vai para 50 anos dessa descoberta também, né? Então, pelo tempo que faz, esse estigma aí, preconceito ainda é forte, né? Até hoje. Dados do Ministério da Saúde revelam que, entre 1980 e setembro de 2025, mais de 1.600.000 pessoas contraíram HIV no país. Quase metade delas, 47,3%, está concentrada na região sudeste do Brasil, seguida pelas regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Apenas em 2024 foram notificados 39.216 casos de infecção pelo HIV no Brasil. Crônica tratável, o estigma continua impondo barreiras ao acesso a direitos. Por isso, cada vez mais situações têm sido levadas ao Poder Judiciário, como num caso recente, em que a Justiça Federal determinou que a Universidade Federal de Mato Grosso efetivasse a matrícula de uma candidata que vive com HIV em vaga reservada a pessoas com deficiência. Para o juiz federal Pedro Francisco da Silva, relator do processo na Justiça Federal em Mato Grosso, a avaliação da deficiência não pode se limitar aos aspectos biológicos. Deve considerar também as barreiras sociais, psicológicas e ambientais impostas pela sociedade e enfrentadas pela estudante. Ou seja, a avaliação, no caso, vai além da condição clínica. De acordo com o magistrado, a decisão se baseou no modelo de avaliação biopsicossocial previsto na Lei Brasileira de Inclusão, que determina que a deficiência seja analisada também a partir das barreiras enfrentadas pela pessoa com HIV na sociedade. Inclusive analisando também a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né, analisando o Estatuto da Inclusão, né, e analisando diversos outros aspectos jurisprudenciais para se fazer uma analogia e reconhecer que, na verdade, uma pessoa nessas condições, ela tem dificuldade de acesso, ela tem limitações a diversos benefícios, e aí isso faz com que ela tenha direito a concorrer nessas condições. Dessa forma, o juiz invalidou a negativa da universidade e determinou que a matrícula da estudante fosse realizada em caráter de urgência no segundo semestre letivo de 2026. Para o magistrado, a decisão passa pela sensibilidade de sentir a dor do outro. Quando nós falamos em pessoa com deficiência, nós logo pensamos em limitações físicas, de locomoção, alguma situação dessa natureza, no aspecto biológico da pessoa. Mas nos esquecemos muitas vezes de um aspecto muito mais sutil, né? Muitas vezes o sofrimento que a pessoa passa em razão de uma barreira, de uma restrição, de uma estigmatização, é uma dor muitas vezes mais profunda do que a própria dor física, né, em razão daquela sua doença, da sua limitação, da sua deficiência, vamos dizer assim. Rosildo incentiva que as pessoas conheçam e busquem seus direitos. Eu diria para elas que não abaixa a cabeça, ergue a cabeça e vai em frente, porque procura os seus direitos, porque as pessoas são positivas, elas têm os seus direitos também, tá bom? E garantido por lei ainda. E, então as pessoas devem procurar os direitos delas também, né? Chegamos ao fim da edição de hoje do Painel de Notícias. E semana que vem tem mais. Enquanto isso, acompanhe a gente nas redes sociais. O TRF1 está no Instagram, no Facebook e no YouTube. Tchau!